Olá, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham se divertido bastante no final de semana, porque hoje já é segunda-feira e vamos lá, tem muita coisa pra gente estudar, pra gente aprender essa semana. E para começar, nós vamos ver um conteúdo que vocês já conhecem parte dele, né? Sinônimos e antônimos, vocês já estudaram no segundo, no terceiro, no quarto ano. E aqui no quinto ano nós vamos revisar e os homônimos, que é um conteúdo novo aqui do quinto ano. Então nós vamos ver agora e aprender tudo direitinho. Vamos lá? Olha só. Vamos começar aqui lembrando o que são sinônimos. Sinônimos, então, são aquelas palavrinhas que têm um sentido semelhante, um sentido aproximado. Então, aquela palavrinha que a gente pode substituir numa frase por outra palavrinha sinônima e a frase não vai perder o sentido, então ela vai ter o mesmo significado. Olha só alguns exemplos aqui no quadro. Nós temos aqui sinônimos perfeitos e sinônimos imperfeitos. O que é isso? Sinônimos perfeitos são aquelas palavrinhas que têm um significado idêntico. Eu não vou achar outro significado para aquela palavra. É aquele e pronto. Por exemplo, morrer e falecer. Não é a mesma coisa? Se eu falar que alguém morreu ou que alguém faleceu, tudo virou defunto, vai ser enterrado, não é verdade? Então, são sinônimos perfeitos. Outros exemplos de sinônimos perfeitos: bonito e belo é a mesma coisa, alfabeto e abecedário é a mesma coisa, após, depois também, léxico é a mesma coisa que vocabulário, né? Já os sinônimos imperfeitos, eles têm o significado apenas semelhantes. Não quer dizer que são idênticos, tá? Por exemplo, impaciente e ansioso têm um significado semelhante. Eu posso substituir na frase uma palavra pela outra tranquilamente. Porém, impaciente eu posso entender também como uma pessoa sem paciência, né? Como uma pessoa nervosa, né? Então eu posso entender de outras formas também essa palavrinha. Há uma grande diferença também da gente falar que uma coisa ficou feia e uma coisa ficou horrível, né? O horrível ele tem um peso maior, vocês concordam? Então, esses dois tipos de sinônimos, tá? Perfeito com o significado idêntico e imperfeito com o significado semelhante. Não precisa ser idêntico, mas semelhante. Entendido? Vamos lembrar também, pessoal, os antônimos. Os antônimos, então, são aquelas palavras que têm sentido contrário. Dá uma olhada nessa figurinha aí, ó. Um é forte e o outro é fraco, né? Então, é totalmente o contrário. Outros exemplos de antônimos nós temos aí o bem e o mal, o bom e o mal. Lembra? A gente já conversou bastante sobre isso em sala. Mal com L eu escrevo quando eu puder substituir por bem, né? Por exemplo, eu estou passando mal, eu estou passando bem. Então, esse mal é com L. E o mal com U eu escrevo quando puder substituí-lo por bom, né? O lobo mal pegou a Chapeuzinho. O lobo bom pegou a Chapeuzinho. Então, esse mal é com U. E aí, no quadro, outras palavras antônimas. Por exemplo, o contrário de certo, errado, doce, salgado, duro, mole, escuro, claro e assim por diante, tá bom? Dando continuidade agora, nós vamos aprender os homônimos. O que seriam homônimos, galera? Os homônimos são duas ou mais palavras, né? Elas têm o mesmo som, quando a gente pronuncia, ela tem o mesmo som, porém o significado dela é diferente. Vai acontecer dessa palavra ser escrita igual, né? Ou ela pode mudar alguma letrinha, tá bom? Então a escrita não necessariamente vai ser igual o tempo todo, mas o som vai ser igual. Vamos ver alguns exemplos? Veja bem. Olha só, palavrinha molho. Se eu disser assim, ó, já fiz o molho branco da lasanha,
esse molho aí dessa frase é um caldo, é um ingrediente da lasanha, né? Agora, se eu falar assim, eu me molho sempre que lavo louça. Nesse caso, esse molho aí é do verbo molhar, né? Lembra dos verbos? Eu molho, tu molhas, ele molha. Ainda tem o molho de chaves, né, gente? Substantivo coletivo. Então, como vocês podem ver, nós vamos usar a mesma palavra escrita da mesma forma, porém com significados diferentes. Olha a palavrinha olho. Ele é um moreno de olho verde encantador. Esse olho aí é um substantivo, é uma parte do corpo humano, não é verdade? Agora, se eu falar, eu sempre olho pela janela na hora de meu filho voltar da escola. Esse olho aí é o verbo olhar. Eu olho, tu olhas, né? Vamos ver mais exemplos. Colher ou colher, né? Preciso de uma colher para mexer o feijão. Nesse caso aí, eu estou pedindo um utensílio de cozinha, a colher, né? Que a gente usa para comer, para mexer a panela, né? Agora, se eu disser, pare de colher as laranjas, ainda estão verdes. Então, estou falando de um verbo, o verbo colher, para você parar de pegar as laranjas, né? No pé. Então, duas maneiras diferentes. Então, até agora nós vimos palavras escritas da mesma maneira, porém usadas com significados diferentes. A mesma coisa da manga, né? Tem a manga fruta, que a gente chupa, né, lá da árvore, e tem a manga da camisa, né, a manga da roupa. Também são palavras homônimas. Vamos seguir aqui com os nossos exemplos. Agora nós vamos ver algumas palavras que são pronunciadas da mesma maneira, porém a escrita dela é diferente. Olha a palavrinha aço. Nós temos aço com cedilha e aço com dois S's. Olha só, esta barra de aço é muito resistente. Então, aço com cedilha é o ferro, né? Uma liga de ferro, metal que a gente utiliza para fazer panela, para fazer outros utensílios. Agora, quando eu digo assim, quase aço com tanto calor, é do verbo assar, né? Se eu disser assim, hoje eu asso um bolo, eu asso, do verbo assar, tá bom? Temos cela com C e cela com S. Se eu disser assim, ó, o assassino passará o resto de sua vida naquela cela. Cela com C, pessoal, é aquele compartimento pequenininho onde a gente prende o bandido lá na cadeia, né? A cela. Agora, cela com S é um assento que a gente coloca no cavalo para passear. Olha o exemplo. Colocou a cela no cavalo e saiu cavalgando, ok? Outro exemplo que nós temos aqui é o acento com C e acento com dois S. Acento com C é um sinal gráfico, aqueles que vocês conhecem muito bem, que a tia Carol cobra bastante, né? E o acento com dois S é um lugar de sentar, né? Olha o exemplo. A palavra estômago tem acento circunflexo, acento com C. No ônibus, cedi meu assento com dois S's ao senhor idoso. Então, assento com dois S's, uma cadeira, um lugar para se sentar, ok? Bom, aqui outro exemplo aqui, o são. Nós podemos usar o são como uma pessoa sadia, né? Ou o são do verbo ser. Olha o exemplo. Depois do acidente, ele se encontra felizmente são e salvo. Então, esse são é o quê? Ele sofreu um acidente, mas felizmente ele está sadio, ele está bem, né? Já se eu perguntar que horas são, eu estou usando o verbo ser. Se eu disser assim, essas canetas são minhas, esse são é do verbo ser. Olha a palavrinha verão. Hoje começa o verão. Esse verão aí é uma estação do ano, né? Nós temos 4 estações do ano e esse verão é uma delas. Então, é um substantivo. Agora, se eu disser, eles verão o filme amanhã, eu estou usando o verbo ver, né? Lembra do verbo no futuro? Eu verei, tu verás, ele verá. Nós veremos, vós vereis, eles
verão. Então, verbo ver no futuro, belezinha? Bom, temos também um morro. Os alpinistas estão escalando um morro. Então, esse morro aí é um monte, né? Uma forma de relevo. Agora, se eu disser, eu morro de medo de altura, eu estou utilizando o verbo morrer, né? A palavrinha rio também, ó. Vamos tomar banho de rio? Então, eu estou usando o substantivo, um curso de água, né? Aquele componente da natureza, né? O rio. Agora, se eu disser, eu rio de suas piadas, porque você é hilariante. Então, nesse caso, eu estou rindo, né? É um verbo, o verbo rir. Então, mais uma palavrinha homônima. Pessoal, agora eu quero que vocês me falem se ficou alguma dúvida, se vocês entenderam tudo direitinho, tá? Então escreve aqui para mim na plataforma se ficou alguma dúvida ou se você conseguiu compreender, tá bom? Eu vou ficar aguardando o feedback de cada um de vocês para eu entender como é que tá acontecendo aí, se vocês estão entendendo, se tá ficando alguma dúvida. Então escreve aqui a sua dúvida, porque eu irei explicar todas as dúvidas, tá bom? Agora nós vamos dar continuidade com a nossa atividade, tá? Como o livro de vocês ficou lá na escola, nós vamos ainda fazer essa atividade no caderninho, tá bom? Então, no seu caderno, você vai copiar o arquivo que eu coloquei aqui em anexo na atividade, com aquele capricho, né? E vai responder sobre o que nós acabamos de aprender aqui, tá bom? Então, faça com aquele capricho, enfeite, coloque margem no seu caderno, tá bom? Igual vocês sabem que a tia Carol gosta, belezinha? Então, tá bom, quinto ano. A feira, tá? Um abraço. Tchau, tchau.